Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1. 2 Samuel 19, 1. Vamos orar todos. Incline sua cabeça como forma de rendição. Se não, tenha posto fé naquilo que o Senhor fará. Pai amado, Tu és o nosso referencial. Tu és o nosso foco. Sua palavra é luz, tanto para os nossos caminhos, como também para os nossos pés. Alguns precisam ver, outros precisam ouvir aquilo que o Senhor determinou. Pois eu me coloco perante o Senhor para ser seu porta-voz e assim trazer esse povo à terra prometida. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradeço do fundo do meu coração, porque amo me encontrar no sábado e também amo me encontrar nas terças-feiras para ser instruído e instruir. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Muito bem, meus amados. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Vamos entender um pouco aquilo que nós estamos estudando, inclusive a semana passada, porque estamos lendo o 2 Samuel, né, um livro inteiro, e estudando, né, as histórias de Davi, cujo aprendemos muitas coisas. Davi, naquele momento, estava passando por grandes problemas familiares, conflitos dentro de casa, problemas dentro da família. Vocês entendem, meus amados, que encontramos na Bíblia absolutamente tudo aquilo que precisamos para resolver certos assuntos? Como não ler o Antigo Testamento e assim não aprender até para nós nos dias de hoje? Mas quando nós lemos a Bíblia, quantas vezes vos ensinei? Lê com olhos espirituais. Convide o Espírito Santo para que todos os exemplos sejam dolorosos, sejam vitoriosos, que os heróis da fé passaram por causa do Senhor, que nós possamos aprender. Até mesmo com os erros de grandes, como também de menores, na palavra do Senhor. Davi estava passando, meus amados, por grandes problemas dentro de casa, dentro da sua família. E isso era previsto. Até mesmo o profeta Natã profetizou, depois de corrigir o rei Davi quando tinha errado e adulterado, né? Deitando-se com uma mulher que não era dele. E esse profeta profetizou que Davi iria passar por confusão dentro da sua família e que inclusive o próprio membro da família iria se deitar com suas concubinas. Olha isso, e é isso que aconteceu. Se levantou um filho amado de Davi, chamado Absalão, que conspirou para se tomar o trono do seu pai. Isso mesmo, tomar o trono do seu pai. Obviamente, Satanás estava atrás de tudo isso, conduzindo esse jovem vaidoso, conduzindo esse jovem ambicioso a cumprir a vontade de Satanás, cujo atrás de tudo isso também estava o dedo de Deus, para cumprir o propósito de Davi e ensinar, inclusive para todos nós, todas as lições que nós extraímos desse livro sobrenatural e maravilhoso. Então, meus amados, quando Absalão tomou o trono, porque isso aconteceu, um homem manipulador, um jovem inteligente que conseguiu levar consigo grande parte dos israelitas, Davi teve que fugir. Porém, Davi tinha seu exército de valente, muito valente. E o confronto
foi inevitável. Absalão com seu exército foi contra o exército de Davi e ali houve uma batalha cujo foi um massacre por parte, inclusive, dos soldados cujo Absalão estava liderando como rei. E em tudo isso, no final da batalha, diz a palavra do Senhor que Absalão se refugiou dentro da floresta de Efraim e os soldados e o próprio Joabe, que era do lado de Davi, encontraram Absalão sobre sua mula e o matou. O fim do reinado de Absalão chegou, pois a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus e, obviamente, não houve nada que Absalão pôde fazer contra o seu próprio pai, meus amados. E quando tudo acabou, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, Joabe mandou 2 mensageiros para avisar o rei Davi que não estava em Jerusalém, porque lembra? Ele fugiu de Jerusalém, ele estava numa outra cidade. Então, 2 mensageiros foram mandados para avisar o rei acerca da grande vitória, mas também acerca da morte de Absalão. Vamos ver a seguir o que fala a palavra do Senhor, segundo Samuel 19, 1. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. E disse: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a dos teus filhos e filhas e as tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo nessa noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde tua juventude. Conseguir entender o que acontece aí, amados? Davi recebe a notícia de um primeiro mensageiro que tinha dado vitória, que o exército de Davi venceu. Que boa notícia. Mas houve uma má notícia para Davi, que foi o fim para ele. Seu filho, cujo desonrou, seu filho, cujo maltratou, cujo traiu, morreu. E Davi chorou. Bom, e depois disso o que aconteceu? Sabendo que o rei estava chorando tanto, em vez de se alegrar
porque a mão do Senhor pesou sobre a vida de Absalão. Pois Davi ficou em luto, não quis falar com ninguém, se enclausulou e o seu exército, cujo esperava do rei, meus parabéns, vocês deram sua vida para mim, vocês foram corajosos, olha como agradeço, o quanto vocês me honraram. Pois Davi não se pronunciou e os soldados ficaram assim como o rei, em luto, em luto. E ali interveio Joabe e disse, espera aí, rei. Resumindo, parafraseando, você está de brincadeira? Os teus soldados deram sua vida por você e você não está encorajando os seus soldados? Não quer ver ninguém? Decide se enclausurar na sua depressão, guardando um sentimento cujo não está certo de um homem que desonrou a Deus, de um jovem que desonrou e foi rebelde com seu pai e contra Israel, e aqueles que quiserem honrar. Que situação é essa? Joabe veio dar uma chacoalhada, uma sacudida para o rei. Uma sacudida para o rei. Pois Davi estava tão triste, meus amados, e destruído emocionalmente pela perda do seu filho, que desprezou, isso mesmo, desprezou os seus próprios soldados que deram sua vida por ele. Davi não parabenizou aqueles cujos deram sua vida para devolver o trono cujo tinha perdido. Agora, vamos entender de forma representativa. O que pode representar esses soldados? Soldados são aqueles que estão submissos a uma autoridade. A que poderemos representar esses soldados cujo estavam debaixo da autoridade de Davi? Não seriam aqueles que estão dando suas vidas para te levar para o céu? Hein, querido Davi? Nessa noite não há pessoas que assim, ou já agiram assim, ou têm uma inclinação por causa de dar vida aos seus sentimentos e dar demasiadamente valor a certas situações e circunstâncias preparadas por Satanás para se lhe atacar nas suas emoções, fazer com que você despreza aqueles cujo querem te levar para o céu. Os soldados que esperam de você um obrigado, que esperam de você que você se alegre junto com eles, mas não. Davi prefere se lamentar e chorar e não querer sair de casa. Você pode ter motivo de chorar, sim, Davi. Afinal, Absalão era teu filho. Mas não de te enclausular. Não de te enclausurar, sumir e fugir daqueles que te honram para te levar para o céu. Sabes, há pessoas que permanecem na situação de Davi com demasiado tempo. Demoram.
parece que se comprazem em cultivar na sua memória lembrança de dor. Lembrança de dor. Outros se perdem porque sequer quer continuar a reinar. Davi não quer mais reinar. Porque Absalão morreu. O que Jesus diz? Para um dia um jovem que diz para ele: Mestre, meu pai morreu. Eu quero segui-lo. Deixa primeiro, permite que eu enterre primeiro meu pai e depois eu sigo. Qual foi a resposta de Jesus? Muitos podem dizer, que radicalismo, como Jesus foi duro. O que Jesus diz? Deixem os mortos enterrar os seus mortos. E tu, jovem, me segue já. Quem era Salomão? Quem era Absalão? Era filho? Sim. É normal. Nós não somos pessoas insensíveis. Era filho, sim. Porém, Davi tinha muitos outros filhos, cujo esperava dele uma atitude de honra, e Davi não deu. Pois há pessoas que se perdem porque sequer querem continuar a reinar. Por essas pessoas estarem tão focados nas suas dores, sofrimentos, tão focados nas suas decepções, ocasionado por pessoas que amavam tanto, assim como Absalão, assim como Davi por Absalão, pois essas pessoas foram abandonadas com o tempo pelos soldados que deram suas vidas por ela. Sabes, se Deus te colocou uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de ter soldados para lutar por ti, para interceder por ti, para lhe ensinar a palavra, para eu ligar e dizer como você está, se tem alguma coisa para renunciar das dificuldades que você teve nessa semana. Quantos soldados o Senhor está dando, inclusive nesse ministério, para pessoas e por pessoas estarem envolvidos em outros assuntos, dividindo seu coração por tarefas e pessoas cujo não vale a pena, pois esse se desvia. E assim os soldados dizem assim: essa semana diz que não pode. A semana passada diz que não pode. Diz que está triste. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não sente a vontade. Igual a Davi. Igual a Davi. Veja o que Joabe diz para Davi. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo essa noite, o que para ti seria o pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Pois eu lhes falo nessa noite, presta atenção, há um momento que você deve reagir, Davi. Porque quando vem Joabe para te chacoalhar e dizer: ei, rei, tu está errado, tu vai perder teus soldados. Tu vai perder os teus soldados. Não perde os teus soldados. Há um momento que você vai ter que reagir. E Joabe tem que aparecer e, se necessário, ser duro com Davi para que Davi reaja imediatamente. Eu posso ouvir um amém? Absalão morreu.
E não há dúvidas, meus amados, de que foi o juízo de Deus. Porque o que cada um planta, certamente colherá. Mas você, Davi, que está vivo, Absalão, mesmo quando estava vivo, estava morto. Mas Davi, que está vivo naquele momento, continua vivo, porque estava com Deus. Porque sem Deus não há vida. Agora você, Davi, deves ouvir quem está te lembrando da tua missão. Joabe, que entrou para lembrar para Davi: ei, Davi, tu tem um ministério. Ei, Davi, tu tem uma missão. Ei, Davi, para de querer te enclausurar. Para! A vida deve continuar. Deves ouvir quem está te lembrando da tua missão. Quem está te lembrando que tens um propósito. Quem está te chacoalhando para que saia imediatamente da tua prisão, da dor sentimental preparado por Satanás para que saia do teu assento de rei. Porque é exatamente aquilo que Satanás quer fazer. Bom, eu não consegui fisicamente fazer com que Davi seja aniquilado, porque Deus não deixou. Mas eu posso fazer com que Davi seja derrotado aqui, na alma. Eu posso fazer e ruminar para Davi e atacá-lo, dizendo: olha, tu matou teu filho. Olha, Davi, tu és um assassino. Olha tua casa, Davi. Olha como tu és um derrotado. Olha, isso é consequência do teu pecado, Davi, viu? Deus não tinha falado isso contra ti. O acusador vem e ali Davi poderia justamente entrar na armadilha de Satanás, entrar dentro de si condenação, acusação e catar aquilo que até mesmo Satanás poderia lhe sugerir. Mas Joabe tem que entrar para dizer: chega lá. Ei, mas espera aí, Joabe é inferior do rei? Sim, Joabe é debaixo da autoridade do rei. Mas não aconteceu assim. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, viu Pedro pecar, vacilar. Porque quando Pedro vacilou, Pedro se torna inferior. E a quem está em pé pode falar para quem estava em cima: você está errado. Cuidado, volta Pedro. E aí Pedro voltar a tomar seu assento respectivo. Assim funciona o reino dos céus. Joabe vem e assim coloca Davi no seu lugar. Que bonito. Isso é bonito. Joabe fez muitas outras coisas erradas, mas isso é o certo. Reage, Davi. Reage imediatamente. Há um momento que você deve reagir, Davi. E Joabe tem que aparecer e, se necessário, ser duro com Davi para que Davi reage. Davi, vocês têm que ouvir-se. Aqueles que estão lembrando você da sua missão. E você deve ouvir, Davi, quem está te lembrando que tens um propósito, quem está te chacoalhando para que saia da tua prisão, da dor sentimental preparado por Satanás. E Joabe, olha aí, faz lembrar a Davi. Olha o que ele diz: hoje humilhaste todos os teus soldados. E Joabe diz: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como aos teus filhos e filhas e as tuas mulheres e concubinas.
Davi humilhou e desonrou o que deveria honrar. Isso mesmo. Surpreendente, não é, gente? Vindo de Davi? Por quê? Por causa das suas emoções. Isso mesmo. Por causa do seu coração. Sabia que é necessário que uma autoridade incentiva? É necessário que uma autoridade encoraje, motiva, inclusive parabeniza os que lutam o bom combate? Alguns pais não agem assim com seus filhos, porque o trabalho que se tornou um ídolo faz com que não cuidem como devem cuidar dos seus filhos e estão deixando seus soldados de lado. Porque por uma razão, ambos não têm tempo para nada. Alguns esposos não são assim com suas esposas e estão abandonando sua soldada que combate o bom combate. Essas estão perto de perder suas esposas porque não estão dando o valor que elas merecem receber. E não são assim algumas mulheres que estão perdendo os seus esposos porque não há quem as consola. Não há quem as consola. Nem Joabe consegue consolá-la. E aceitaram se enclausurar na depressão e prisão da sua alma. E tudo desaba dentro de casa. Tudo desaba dentro de casa. O esposo não é atendido. O esposo não é considerado. É rejeitado. E esse soldado está perto de lhe abandonar. Davi, tu tens cuidado dos teus soldados que estão do teu lado? Gente que combate do teu lado? Alguns cujos realmente são usados para te levar para o céu, outros são pessoas cujo Senhor quer que você cuide, talentos cujo Senhor te deu para você cuidar e zelar. Então Davi, cai em si. Cai em si, Davi, porque hoje me faço de Joabe, para que tu acordes antes de perder o que será a tua desgraça. Pois por escolhas, muitos decidem perder o que Deus lhe deu para ter. É triste, mas isso é verdade. Por escolhas, muitos decidem abandonar os valentes, abandonar os soldados, aqueles que defendem a verdade. Aqueles que sempre têm a espada do Espírito Santo para lhe defender. Abandonar aqueles que defendem o reino de Davi. E abandonar em troca de quê? Em troca de quê? Ah, mas você não sabe. Você não sabe o meu problema. Ou seja, tem um problema maior do que ir para o céu, de estar com pessoas cujos são usados por Deus para te levar para o céu. Há um motivo para você sair do caminho? Algo mais importante, de mais valor para ti, para você inverter valores e dar mais importância a um fato que pode ser, sim, considerado, mas abandonar o essencial? É teu exército? É essa casa? É esse ministério da OSCE? Abandonar em troca de quê? De cansaço?
De preguiça? De cobrança? Cobrança. Eu não quero ter cobrança. Ou seja, quer entrar no trem, mas você não quer cobradores. Isso mesmo. Tudo de graça. Vive dentro do trem, a caminho para a eternidade, da forma que você quer, da forma que você imagina ser. Mas no trem tem cobradores. E quando te pedem cobrança de viver uma vida de santidade, quando te pede cobrança de você amar o seu irmão como a você mesmo, quando eles te pedem cobrança de ter um compromisso com a palavra do Senhor, meditá-la de manhã, de tarde, de dia, salmodiar e assim viver como um príncipe do rei, você não quer? E na próxima parada decide descer? E disse, nesse trem eu pensava, mas não é. Por quê? Porque é muita cobrança. Por causa disso, vais tu abandonar os soldados que o Senhor te deu, cujo defenderam e estão a defender tua vida? Pois em troca de pessoas como Absalão, que nunca honrou, que muitos abandonam seus soldados, em troca de pessoas que o desprezou, que não o ama de verdade, que o insultou assim como Absalão, que adulterou e que não quis realmente o bem para seu propósito divino. Pois muitos deixam os soldados para honrar esses. Insensatos. Insensatos. Pois não cabe dúvidas, meus amados, de que os soldados de Davi estavam muito felizes pelo grande livramento que o Senhor deu para Davi. Mas até que Davi permanece triste, os seus soldados também, a Bíblia diz, estavam em lutos. Pois escutem bem, meus amados, o que eu vou lhe falar nessa noite. Eu sei que alguns estão sendo severamente exortados por parte de Deus, porque essas pessoas sabem que Deus está falando com elas. Há um tempo para você agir, Davi. Mas se esperas muito, os soldados que defendem a causa do reino, aqueles que querem lhe honrar de verdade, irão prosseguir sem você. Isso mesmo. Eles não vão ligar para você mais. É isso que você escolheu? Lamentar por Absalão? Um morto, um morno que decidiu viver e assim escolher o caminho dele? É isso mesmo, Davi? Os seus soldados vão lhe abandonar. Sabes por quê? Porque Davi não é um ídolo. E para os soldados de Cristo, acima de Davi está Deus. E se Davi não quer mais assumir o seu assento de defender a causa de Deus, se Davi não quer mais ser um sacerdote na sua casa, então os soldados de Cristo esperarão o próximo rei a ser escolhido por Deus. Porque um desce do trem, mas 10 entra no trem. É assim que aconteceu na caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos saíam do trem, mas outros entravam. É assim. O que alguns diriam para Joabe, que entrou e deu uma dura para o rei? O que alguns diriam de Joabe? Insensível. Duro de coração, Joabe. Não consegues te colocar no meu lugar.
pede teu filho Joabe, e verás a dor que terás. Muitos querem que Joabe entenda a dor. Pois escutam, aqueles que questionam assim o Joabe, eu tenho algo para lhe dizer. Joabe, ele não vai entrar no teu jogo, Davi. Ele não vai entrar no teu jogo e muito menos sofrer a chorar com Davi semanas enclausurados num quarto. Você quer saber por quê? Eu vou lhe falar por quê. Porque um verdadeiro líder, ele sempre vai te tirar do fundo do poço para te trazer em terra firme. E sempre ouvirás dele: sai de lá, vamos. Mas aquele que não é enviado por Deus para te salvar, o que ele vai fazer? Ele lamentará contigo no fundo do poço. E por estar também no fundo do poço, este tampouco terá condição de te erguer. Presta atenção. Escuta bem. Não tragas os que querem te ajudar no buraco onde tu estás. Não queras tu trazer as pessoas que estão em pé no lugar caído onde tu estás, para que sentem a desgraça que estás vivendo. Ao contrário. É ao contrário que deves fazer. Saia tu do buraco aonde estás quando Joabe te lança sua corda para subir, a fim de experimentar a liberdade e a alegria que Joabe tem. Para que entendas melhor, entra tu no mundo daquele que tem a solução para... Entra tu no mundo daqueles que têm a solução para lhe fazer sair do buraco. Tu deves entrar no mundo daquele que está na sua mão. Não ele entrar no teu mundo. Eu estou em pé. Eu sei que alguns estão passando por dificuldade. Mas eu digo, vem. E não. É assim que se levanta uma pessoa. É tu vir até quem está em pé. E não aquele que está em pé vir até a ti. Uma pessoa que está em pé pode saber que não estás em pé e que estás realmente caído. Isso é um fato. Mas uma pessoa que está em pé deve te tirar para levar a um lugar onde as pessoas estão firmes. Entras tu no mundo daquele que tem a solução para lhe fazer sair do buraco. E não queras tu que ele entre em seu mundo. O que Davi fez? Quer saber o que Davi fez? Quando Joabe veio com tudo e dizer, reage, Davi, isso está errado. O que Davi fez? Davi ouviu Joabe. Isso aí. Será que você vai me ouvir nessa noite? Será que você vai me ouvir? E diz a palavra no versículo 8, então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se com ele. Aleluia! Apresenta-se à porta da cidade, Davi, e certamente os soldados estarão lá para lhe defender. Agora, uma coisa interessante, e eu concluí nessa noite. Davi ainda não estava em Jerusalém. O trono estava vazio em Jerusalém. Ele não tinha ainda voltado em Jerusalém. Ele estava numa outra cidade. O que tinha em Jerusalém? O trono não tinha rei,
mas tinha governantes em Jerusalém. Tinha líderes em Jerusalém, da tribo de Judá. Havia uma liderança em Jerusalém e o concílio de líderes que cuidavam e aconselhavam, inclusive, o rei anterior, Absalão, estavam todos em Jerusalém, da tribo de Judá. Havia um grupo de líderes da tribo de Judá, que, assim como um concílio que estava em Jerusalém. Então, olha, faltava para Davi voltar em Jerusalém, se consertar com os líderes e o clã da tribo de Judá. Para que Davi volte a Jerusalém, é necessário que a tribo de Judá faça a sua parte e Davi faça a parte dele. Pois, frente a essa grande confusão dentro do palácio, para o conserto de tudo, deve haver perdão e liberar amor. Isso mesmo. Davi tinha vencido a batalha, Deus estava com ele. Porém, ele precisava voltar para Jerusalém. Só que uma coisa é voltar para Jerusalém e a tribo de Judá ficar com cara emburrada e dizer: já vem ele. E assim, ele exercer seu ministério e os outros estarem dentro do ministério de Davi com cara emburrado. Outra coisa é Davi consertar tudo. Olha isso. Deve existir perdão. Disse a palavra, inclusive, que Davi, ele manda um recado. Olha isso. Davi manda um recado para os chefes de Judá. E olha o que ele diz em 2 Samuel 19:12. Vocês são os meus irmãos. Davi, tá? Fala para ele. Vocês são os meus irmãos. Sangue do meu sangue. Por que seria os últimos a ajudar o meu retorno? Versículo 14. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltassem com todos os seus servos. Uau! Uau, querido! Que tremendo! As palavras de Davi, diz a palavra, conquistaram a lealdade unânime de Judá. Como você quer restaurar o seu casamento? Ou relacionamento, talvez com seu filho? Ou até mesmo com tua igreja, sendo que Davi não quer conquistar a lealdade deles? Você sabia que a lealdade se conquista? Ou não? Você sabia que a sua lealdade, que quer lealdade, se quer estar e voltar no teu assento, deve ser conquistada? Não sabia. Sim. E o que Davi vai fazer para isso? Davi procurou eles. Ele diz assim: vocês são os meus irmãos. Vocês são os meus irmãos. E liberou palavras amáveis, palavras sinceras, palavras de perdão, de reconciliação. A lealdade se conquista pelo amor, se conquista pelo perdão, pela paciência, pela gentileza, pelo abraço, por palavras brandas e principalmente pela verdade. Como irás recuperar o teu assento, Davi, sendo que Judá está emburrado ou revoltado contigo por assuntos passados? Quem é maior? Me responde, igreja. Davi ou os homens de Judá? Certamente, o maior é o rei.
é Davi. Então, se tu és maior, por que não te humilhas e não engole o teu orgulho e dizer, não, eu vou fazer o primeiro passo. Porque Davi tem muito mais a oferecer para os homens de Judá do que os homens de Judá para Davi. Porque o maior é maior justamente por causa disso. Por mais que isso, por isso que Davi tem muito mais a oferecer. E por isso que Davi foi o primeiro a procurar Judá e não Judá a procurar ele. Que tremendo. Olha que fala no versículo 15. Lindo. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Para ir para Jerusalém, voltar ao seu trono, ele tinha que passar pelo rio Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal. Os homens de Judá desceram, foram até Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Aleluia! Que coisa linda! Como é bom quando há reconciliação. Como é bom quando o rei volta a reinar. Glória a Deus! E quem lhe ajudará a atravessar o rio Jordão? Quem lhe ajudará a fazer com que você volte? Quem pode impedir que Davi não seja ajudado a atravessar o rio Jordão? Quer saber o que pode impedir com que Davi não passe o rio Jordão? O seu orgulho. Isso mesmo. Pastor Cris, sim, o seu orgulho. O seu orgulho. O que diria um Davi orgulhoso? Não é o caso. Mas o que diria um Davi orgulhoso? Me deixe em paz. Para os habitantes de Judá, me deixem em paz, não preciso de vocês, vocês não foram leais comigo e o meu orgulho é ferido. Davi não saberia virar a página? Davi não saberia virar a página? Pois eu lhes digo nessa noite, se não virar a página antes de atravessar ou querer atravessar o rio Jordão, não serás bem-vindo pela tribo de Judá em Jerusalém. Então, Davi, é assim que você quer reinar? Eu acredito que não. É muito melhor quando a paz, a concordância, a respeito. É necessário que a tribo de Judá em Jerusalém volta a reconhecer o seu rei. Quem diz que o rei Davi foi exemplar em todas as áreas? Ele teve seus erros. Mas há relacionamentos que precisam ser reconquistados, porque a lealdade precisa ser reconquistada para que o rei possa reinar novamente. Eu sei que o Senhor usou meus lábios para falar com alguns, mas se o orgulho é maior e o domina de tal forma que não consegues ser um Davi, pelas ações de Davi,
Então, seja Saul. Mas eu lhe digo, não haverá promessa em Jerusalém para ti. E vocês que ainda não reagem quando Joabe vem para lhe chacoalhar. Quantas vezes o Senhor me usou para lhe chacoalhar, mas Davi continua não dando valor para os soldados cujos estão dando suas vidas para ti. Feche os seus olhos. Pai amado, mais claro impossível. Sua palavra sempre aponta na direção aonde deve apontar. Muitos foram tratados, outros chacoalhados, para assim que tenha esses a oportunidade de escolher. Ou ouve Joabe, ou não ouve Joabe. Mas de qualquer forma, se não ouvir, os soldados esperaram outro rei. Tomaram que essa vida não deixa passar a oportunidade de ouvir a palavra e deixar os seus sentimentos e dizer: aquieta-te, pois, tu, ó minha alma, porque eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou me erguer, porque eu tenho uma missão e eu tenho um propósito a cumprir. Muito obrigado, Senhor. Que essas palavras sejam como um martelo que esmiuça e bate e quebra toda a fortaleza e prisão da alma, prisão sentimental, maldição de Satanás, ocasionado por causa de um passado tenebroso e fracassado. Lhe agradeço, Rei, por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.